Boa noite. Dezenas de servidores públicos de São Vicente decidiram entrar em greve. Eles são contra o escalonamento dos salários, medida tomada pelo prefeito Luiz Cláudio Billy. A paralisação atinge vários setores, entre eles saúde e educação. Como sempre, quem mais precisa acaba sendo prejudicado. Na porta, a faixa informa sobre a greve. Quem precisou ser atendido no CREI de São Vicente nesta quarta-feira teve que ter muita paciência. Joyce trouxe a filha de 8 meses, chegou às 8 da manhã e só conseguiu passar pelo pediatra quase 5 horas depois. Esse salário que estava demorando muito, o médico estava ocupado, que não sei o quê, dando várias desculpas. Aí eu fui, bati na sala, eles estavam lá, tudo batendo papo. A situação de Gleice não era muito diferente. Ela chegou às 10 da manhã. Às 3 horas da tarde ainda não tinha passado pelo médico. Eles não falam nada, só falam que tem que esperar. Só isso mesmo. Como que é ficar tanto tempo esperando um atendimento? É horrível, é péssimo. Se deixar, às vezes se está morrendo, eles não estão nem aí. Se está sentindo dor, eles não podem fazer nada. Quem precisa do atendimento afirma que a demora por aqui é frequente, mas com essa greve o problema está ainda pior. A situação está cada vez mais precária, né? A gente até entende aí o movimento deles aí pela greve, para melhoria mesmo, até mesmo do salário deles. Só que a população não pode ficar sem ser atendida, né? Quem tentou atendimento nesta unidade básica de saúde no Parque São Vicente teve que voltar para casa. Essa outra na Avenida Antônio Emerick também não estava funcionando. Além do Hospital Municipal de São Vicente e das UBSs, outros servidores também aderiram à greve. Segundo o sindicato da categoria, metade do efetivo da guarda está parado e também 70% dos agentes de trânsito. A paralisação também atinge os estudantes. A filha de Flávio, de 15 anos, está no 9º ano. Ao invés de estar na escola, tem que ficar em casa. Situação que, segundo ele, acontece há quase um mês. Quando tem aula, tem uma aula, fica 3, 4 vagas e é essa a situação de São Vicente. E o que a escola passa para vocês? Qual é a explicação que passa? Não, pra gente nada. Os pais vêm, perguntam, falam e o prefeito não paga o salário dos professores, os professores entraram em greve. Em reunião hoje à tarde, os servidores rejeitaram proposta da prefeitura para pagamento dos salários. Um novo encontro deve acontecer amanhã. E a insatisfação dos servidores de São Vicente não se resume aos salários. Quem precisa de um médico ou hospital pela Caixa de Pecúlio da cidade também tem do que reclamar. O sindicato da categoria se movimenta para mudar a situação, mas os problemas na hora de conseguir atendimento de saúde se multiplicam. João e André estão passando por momentos difíceis com a mãe de 75 anos que está com câncer em estágio avançado. No início da semana, ela foi encaminhada pela médica do Pronto-Socorro Municipal para internação na UTI da Santa Casa. Mas ao tentar dar entrada no hospital, foram surpreendidos. Minha mãe é usuária da CAPEP, dependente do meu pai, já há 37 anos. E ela necessitou de atendimento de imediato. Nós trouxemos aqui para a Santa Casa, porque ela iniciaria na terça-feira o tratamento de hemodiálise, conforme determinação e encaminhamento do próprio superintendente da Caixa Pecúlio Servidores de São Vicente. Para nossa surpresa, foi negado o atendimento com a justificativa do administrativo que, por falta de pagamento do convênio, esse convênio já havia sido descredenciado há 5 meses. Questionado e necessitando de socorro, acionamos a Polícia Militar, que compareceu aqui de imediato, registramos um termo circunstanciado, delegacia de polícia e na segunda-feira, com o apoio da doutora Viviane Voigt, conseguimos uma liminar na justiça para que a minha mãe fosse transferida do PS municipal para a UTI da Santa Casa de Santos, onde ela se encontra até esse imediato momento. Os filhos afirmam que todos os meses o plano no valor de R$ 159 é descontado da mãe. E na hora que eles precisaram utilizar o serviço, não tiveram retorno. É só fazer uma pesquisa. Hospitais públicos, pode ter certeza, muitos servidores de São Vicente encontram-se nessa situação. Em nota, a Prefeitura afirmou que irá formar uma comissão para atender especialmente o caso da Caixa de Pecúlio e assim garantir o atendimento médico dos servidores. Esta comissão deverá ser formada por representantes do gabinete, da Secretaria da Fazenda e da Saúde, Câmara Municipal e o sindicato da categoria. Há 2 anos e meio atrás, nós tínhamos 3 hospitais atendendo na região, clínicas,
médicos, especialistas dentro da Caixa. Ou seja, há 2 anos e meio esse serviço vem encolhendo. Hoje a gente não tem nenhum hospital, nem porta de emergência e urgência. Cirurgias estão sendo desmarcadas. O Sindicato dos Servidores Municipais alerta que o problema é grave e está piorando cada vez mais. A Caixa sobrevive com 6% da folha. 3% é do patronal e 3% é do empregado. Esse 6% ficou sem repasse durante 4 meses, de abril a julho. Em agosto foi repassado 1,5 milhão para renegociar as dívidas, eles conseguiram reabrir o Frei Galvão. Em setembro, o Frei Galvão fechou a porta de novo por falta de pagamento de uma das parcelas do acordo. E de setembro até 14 de outubro foi repassado 2,1 milhões e nós continuamos sem atendimento nenhum. Há meses a categoria pede uma reforma na administração da Caixa, mas até agora não tiveram nenhum retorno. A gente admite essa reforma, a gente sabe que ela não tem condições de funcionar do jeito que funciona, mas essa reforma tem que ser feita pelos servidores, acompanhados pelo sindicato, de uma maneira que não onere mais ainda o servidor e que preste um serviço decente para o servidor. Desde que a Uzi Minas anunciou no último dia 29 que irá parar de produzir aço em Cubatão, a Baixada Santista vive uma expectativa muito ruim por conta das prováveis demissões na siderúrgica. Estima-se em 4.000 empregos entre diretos e indiretos. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o jornalista, economista e consultor financeiro Rodolfo Amaral. Rodolfo, boa noite, obrigado por participar aqui conosco. Nós encerramos a edição de ontem aqui do Caderno Regional, dizendo que a prefeita Márcia Rosa, de Cubatão, estava indo até Brasília conversar com o ministro, o Miguel Rosseto, para tentar reverter essa situação. Bom, a reunião aconteceu, com representantes de sindicatos também, e a decisão do ministro foi solicitar que a Uzi Minas suspenda aí por pelo menos 4 meses essas demissões. Tendo em vista isso, Rodolfo, minha pergunta para você é a seguinte: essas prováveis demissões são realmente reversíveis? Ou tudo isso que a gente está vendo não passa de um jogo de cena política? Eu vi o governador também, o vice-governador, Márcio França, que esteve aí em Cubatão, dizendo que foi precipitada a atitude da Uzi Minas, que poderiam conversar antes. Dá para reverter essas demissões, Rodolfo? Bom, boa noite, Irineu, boa noite a todos. Eu acho que dá, mas a gente tem que ser mais pragmático, mais objetivo e entrar nessa negociação com alguma forma de troca. No caso do governo do Estado de São Paulo, há de se pensar em fazer algum tipo de compensação com relação ao recolhimento de ICMS. Ou se reduz a alíquota, ainda Foi o que o vice-governador até citou, ainda que seja temporariamente, para que a empresa se recupere com relação aos seus custos e possa ser mais competitiva no mercado, como o governo federal também tem a sua parcela de PIS, COFINS, que onera não só, no caso, a Uzi Minas, mas todo o setor siderúrgico nacional. A Uzi Minas, na verdade, eu também acho que ela foi precipitada e o governo federal poderia entrar, já que o ministro do Trabalho atendeu a prefeita de Cubatão. Há uma medida provisória em vigor que rege um sistema de proteção ao trabalhador, com jornada de trabalho reduzida em 30 horas, uma compensação financeira do governo federal para que esses trabalhadores não tenham perdas de ganho salarial. E eu acho que esses mecanismos é que tem que ser apresentado para a empresa. Não é verdade também que a Uzi Minas está sofrendo esse aspecto apenas por causa da competição da China, como eles vêm anunciando. É uma competição desleal, não há dúvida, mas é uma competição desleal para todas as siderúrgicas brasileiras. E a Uzi Minas, em 1998, ela respondia por 29,8% do mercado da produção interna de aço. Em 2014 está com 17,8%. Perdeu 12 pontos percentuais nesse período. Perdeu para quem? Da China? Não, perdeu para outros concorrentes no próprio mercado. E é essa a grande discussão. Um outro aspecto, Irineu, que o povo do Estado de São Paulo deve pensar é o seguinte. A Uzi Minas tem 2 grandes usinas. A de Cubatão é a de Ipatinga. A de Cubatão tem capacidade de produção de 4 milhões e 500 mil toneladas. A de Ipatinga, 5 milhões de toneladas. Ora, se nós vamos reduzir a produção para enxugar, por que não se fez 50-50?
Por que as demissões ficarão só com o Estado de São Paulo? Porque a empresa é originária de Minas, mas quando se interessou pelo porto de Cubatão para os seus negócios, ela veio e comprou a Usiminas, que, aliás, quando criou a Cosipa, em 1998, criou a nova Cosipa. E aí é uma coisa curiosa, naquela época a Cosipa, que estava sendo adquirida pela Usiminas, Irineu, ela virou controladora. Por quê? Porque ela tinha um crédito tributário que só ela poderia se apropriar. E aí a Usiminas deixou que a Cosipa fosse controladora para se beneficiar, algo em torno na época de 3 bilhões de reais de crédito tributário nos lucros futuros da empresa. E se aproveitou disso, ou seja, a Usiminas comeu a carne e quer que o povo paulista roa o osso. Eu acho que é justo que a nossa região se mobilize, nossas autoridades, mas de uma forma mais pragmática. Apresente elementos que possam, num determinado período, seja ele de 1 ano, 2 anos, até que haja instrumentos de recuperação da produção do aço, a gente evite essas demissões. Você acha que essa é uma forma da própria Usiminas estar forçando essa situação, Rodolfo? Eu creio que sim, mas eu acho que esse tipo de negociação é difícil de se fazer isoladamente. O setor do aço, as siderúrgicas, já vem há 4 ou 5 anos apresentando reivindicações ao governo federal no sentido de redução da carga fiscal, que ela é muito elevada sobre o setor siderúrgico. Eu acho que chegou a hora de se pensar como um todo, porque senão nós vamos, na verdade, não só mais consumir aí os tecidos da China, vamos cada vez mais consumir o aço, porque lá a mão de obra é muito barata, não que aqui seja cara, diga-se de passagem, o custo da mão de obra no faturamento das siderúrgicas não chega a 10% na média dos últimos 17 anos, nós estudamos essa situação. Então não é demitido o trabalhador que se enxuga gastos, certo? Não é fechando uma unidade de produção da forma com que foi anunciada, de uma forma abrupta, que se resolve isso. É evidente, é uma empresa privada, é uma SA, que tem acionista, negocia ações na Bolsa, a gente tem que respeitar as empresas. Mas se elas se aproveitaram num determinado período da nossa região, chegou a hora de dar a contrapartida. Você teme que isso possa causar um efeito cascata em relação, por exemplo, aos tributos que são recolhidos na cidade, não só o desemprego desses trabalhadores, mas os tributos que deixam de ser arrecadados no município de Cubatão, obviamente, vai diminuir ainda mais o poder aquisitivo também das pessoas. Né? Nós fizemos uma estimativa que foi anunciada hoje nos jornais, que de massa salarial haverá uma redução em torno de 250 milhões. Como é que nós chegamos a esse número? O ano passado, o setor siderúrgico nacional movimentou de folha salarial 7 bilhões e 200 milhões para um universo de 117 mil trabalhadores entre diretos e indiretos, o que deu um per capita ano de R$ 62 mil por trabalhador. Multiplicado pelos 4 mil que serão demitidos, deu 250 milhões. Mas, além disso, Cubatão perde 3 bilhões no seu valor adicionado, que é referência para o seu índice de CMS. Ou seja, se concretizar isso, além de se perder 250 milhões de massa de salários, a Cubatão vai perder da sua arrecadação de ICMS algo em torno de 60 a 80 milhões de reais, que é hoje o equivalente a quase 10% da receita do município. E é por isso que a prefeita de Cubatão, com razão, está desesperada e está dizendo que a prefeitura fecha. Eu não diria que fecha, mas vai enfrentar seríssimas dificuldades para pagar as despesas mais elementares. Se já não estava fácil, não vai ficar melhor, né, Rodolfo? Bom, os petroleiros estão em greve também em nível nacional, não é, Rodolfo? Estão realizando constantes protestos na região. Hoje já não teve troca de turnos lá na refinaria Presidente Bernardes em Cubatão. A produtividade está caindo, quer dizer, é mais um agravante também para a situação econômica da região? Eu diria que essa é uma preocupação que as autoridades têm que ficar de olho já. Eu venho dizendo isso já há alguns anos, mesmo quando se anunciou a questão do pré-sal, há 3 ou 4 anos, o que a gente percebe é que o governo federal vem expandindo as suas petroleiras, as suas usinas. Em São José dos Campos, em Paulínia, e os investimentos na capacidade de refino da refinaria Presidente Bernardes está ficando aquém. E o Estado de São Paulo hoje refina 45% do petróleo brasileiro. O que significa dizer
que se nós não ficarmos atentos, tá, não ficarmos lutando pela expansão da capacidade de refino da refinaria Presidente Bernardes, daqui a talvez alguns 2 anos a gente esteja aqui discutindo demissões também. Mas na essa Petrobras. É uma decisão política também, para o seu estado de São Paulo, Rodolfo? Veja bem, o estado de São Paulo hoje já detém, como eu disse, quase 50% do refino brasileiro. É uma grande briga com o Rio de Janeiro, porque no caso do petróleo, o imposto fica no local da origem, não no local do destino. E o petróleo, na verdade, a origem, a sua maior capacidade é da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. É por isso que o Rio de Janeiro tem uma resistência com relação a São Paulo, mas é um dispositivo constitucional. Eu acho que a prefeita Márcia Rosa deve ficar atenta, porque assim como a Uzi Minas tem, o ano passado o município de Cubatão teve um valor adicionado global de 13 bilhões. 5 bilhões vieram da Uzi Minas. Tá? Outros 5 bilhões vieram da refinaria, certo? Se a refinaria começar a enxugar seus quadros também, aí de fato vai ter que fechar as portas, porque não vai ter como bancar uma folha de pagamento de Cubatão que já está beirando a ordem de 500 milhões de reais. Rodolfo, só para a gente encerrar, queria saber qual a sua perspectiva em relação ao fechamento e à resolução dessa situação. Eu espero, amanhã me parece que tem uma reunião dos prefeitos do Condesp com o presidente da empresa. Eles pediram e tiveram uma moção aí de pedido de 120 dias, que não se dê 120, se dê 40, se dê 60 dias, mas para que se estude medidas práticas. A gente já teve a oportunidade de fazer um estudo preliminar, analisando a situação do mercado em geral, e agora precisa ser mais pontual, precisa ver qual é a disposição do governador, por exemplo, de mexer com o ICMS, do governo federal de aplicar esse projeto aí de proteção ao trabalhador com uma remuneração. O governo federal não está abrindo mão de nada mais ultimamente, né, Rodolfo? Mas veja bem, isso já foi aprovado, essa medida provisória, para proteger os trabalhadores brasileiros das demissões que estão ocorrendo no país todo. Não é pontualmente no caso siderúrgico e pontualmente no caso de Cubatão. Mas a medida já existe. Então, já que existe, vamos tentar aproveitá-la para esse momento. Eu acho que quem esperou até agora para tomar uma decisão, como foi o caso da Uzi Minas, não vai ser mais 4, 5 meses que vai dificultar o trabalho e os resultados da empresa. Eu acho que é sensato se conseguir pelo menos esses 2 meses para a gente encontrar uma alternativa mais pragmática. Conversei aqui com o jornalista, economista e consultor financeiro Rodolfo Amaral. Rodolfo, muito obrigado, pela participação conosco aqui no Caderno Regional e uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço e desejo sorte aos prefeitos na reunião de amanhã. Obrigado. A seguir, imóvel abandonado no Boqueirão, em Santos, atrai pombos. Uma pessoa ficou doente no prédio vizinho e pediu providências à prefeitura. Veja em instantes no Caderno Regional. Um imóvel abandonado no Boqueirão, em Santos, causou reclamação de quem mora ao redor. As condições da casa atraem bichos e vizinhos indesejáveis já chegam no prédio ao lado. Do lado de fora já dá para ter uma ideia da situação do imóvel que fica na rua Minas Gerais, em Santos. Mas é só entrar para perceber que o problema é bem maior. Mato alto, limo e lixo por toda parte. Mas a situação mais preocupante é o acúmulo de pombos doentes no local. Este vídeo, gravado por uma moradora do prédio vizinho, mostra um ninho na caixa de ar-condicionado do apartamento, que fica no primeiro andar. A vizinha que mora neste prédio não quis gravar entrevista, mas seu filho de 15 anos, há 1 mês, foi diagnosticado com histoplasmose, doença transmitida pelos poros das fezes secas do animal. Após complicações respiratórias e 15 dias internado, o jovem continua em tratamento, mas passa bem. A denúncia chegou até a prefeitura, que foi ao local na manhã de hoje e constatou o problema. Os responsáveis pelo imóvel já foram notificados. O que nós temos de informação é que o proprietário da casa foi a óbito, faleceu, essa casa está em espólio, né, e agora os herdeiros vão ter que tomar uma medida e eles não moram, pelo que nos disseram, não moram aqui em Santos. Então a gente está fazendo uma busca ativa, né, mas que as resoluções pela prefeitura serão tomadas, serão. Por conta da urgência da situação, a coordenadora da Secretaria de Vigilância em Saúde garantiu a limpeza do local no mesmo dia. A Secretaria vai fazer com que essas janelas, portas, todas elas sejam trancadas. Vai ser feita a limpeza, né, do terreno, que também tem bastante lixo, bastante caixas.
Então toda essa parte operacional vai ser feita pela Prefeitura. Depois nós já estamos fazendo a intimação e multando, né, os que são responsáveis por essa casa, e também estamos fazendo nesse momento a intimação do prédio ao lado para que ele também tome algumas providências para que não ocorra nenhum local, nenhum acesso a esses pontos. O Hemonúcleo de Santos, que atende todas as 9 cidades da região metropolitana, mudou o horário de atendimento ao público. O Hemonúcleo não vai mais atender na parte da tarde. O serviço, que compreende doação de sangue e testes de compatibilidade para doadores de medula óssea, agora é prestado exclusivamente das 8 da manhã à 1 da tarde. O motivo da alteração promovida pela nova gestão do Hospital Guilherme Álvaro é a baixa procura pelos serviços no período vespertino. O Hemonúcleo de Santos funciona de segunda a sexta-feira dentro do HGA. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 197, no Boqueirão. A Prefeitura de Itanhaém abriu hoje inscrições para o processo seletivo na área da saúde. São 96 vagas e os salários variam entre R$ 868 e R$ 12 mil. Entre as funções, médico generalista, pediatra, recepcionista, motorista de ambulância, técnico em radiologia e almoxarife. Os interessados devem levar até sexta-feira 1 quilo de alimento não perecível ou uma fralda geriátrica para o Fundo Social de Solidariedade e garantir a inscrição. O endereço é Rua Cunha Moreira, 61, no centro. O horário de atendimento é das 9 às 11 da manhã e da 1 às 4 da tarde. Feita a doação, o candidato deve se dirigir à Avenida Washington Luiz 75, também no centro, portando RG e CPF para efetivar a inscrição. As datas e locais de prova serão divulgados no dia 12. E a Codesp divulgou hoje a relação de candidatos classificados para a próxima fase do concurso público, que irá preencher 88 vagas para auxiliar portuário. Apenas os candidatos que obtiveram ao menos 50% de acertos em cada disciplina foram convocados para o teste de aptidão física, que será realizado no próximo domingo. A falta de educação e de consciência de algumas pessoas fez um vereador de Santos elaborar uma lei que propõe que todos os assentos do transporte público sejam preferenciais. A norma passa a valer a partir do próximo dia 25. Dona Ana Maria tem 66 anos e não concorda com a decisão. Para ela, os assentos já reservados para os idosos são suficientes. Porque eu acho que já tem os da frente, para preferencial. Acho que o ônibus todo não é excursão de velho. Santos conta hoje com 305 coletivos que circulam diariamente para atender a demanda do transporte público na cidade. Alguns contam com até 45 lugares. Os assentos preferenciais, ou seja, destinados a idosos, deficientes e mulheres grávidas ou com crianças de colo, hoje variam entre 6 e 8 lugares. Mas a lei, aprovada no mês passado, deverá transformar todos os assentos em preferenciais. Alguns passageiros que são contra a determinação acreditam que a consciência é a melhor solução. Os 3 ou 4 lugares que tem para gente de idade, os jovens também não dão lugar. Eu acho que questão disso é questão do bom senso. Depende muito da situação da pessoa, entendeu? Às vezes ela está com crianças de colo, a gente está no nosso lugar, não é preferencial, vem da nossa parte dar o lugar para ela ou não, entendeu? Eu acho que essa parte de dar prioridade para todos os bancos não é necessário. Mas tem quem concorde e acredite que esta é a única saída. Porque tem muitos que está dormindo, não tem cama para dormir. E acha que o idoso não tem vez, só eles. Querer Deus, ele chegue na idade de uma de 65 ainda trabalhando na luta. Quando você chega com criança, tem gente que às vezes não levanta? Não levanta. Às vezes tem gente que nem está no preferencial levanta e os que estão no preferencial não levantam. Todos os dias, cerca de 150 mil passageiros utilizam o transporte público na cidade. Destes, quase 2 mil são deficientes e pouco mais de 33 mil são idosos. Número considerável, já que, segundo a Prefeitura, cerca de 20% da população de Santos tem mais de 65 anos. Para o vereador Adilson Júnior, responsável pelo projeto, a ideia veio de pedidos frequentes que recebia de idosos, que
que utilizam o sistema. Nós temos 4 lugares, por vezes 6 lugares, dependendo do tamanho do carro, né, do transporte, reservado a essas pessoas. Já que esses espaços eles são preferenciais, ou seja, por que se limitar a um determinado número? Não, já que é uma questão de preferencial e não exclusivo e não obrigatório, por que então todos não se tornam preferenciais, que é o que prevê a lei, para atender toda essa demanda? Então não é uma lei arbitrária, não é uma lei exclusivista, não é uma lei que tem um cunho de arrecadatório ou punitiva, é uma lei de fomento da cidadania. Esse golfinho macho recém-nascido foi resgatado com vida em Mongaguá. O animal estava encalhado na areia próximo à praia de Itaoca, quando foi salvo pelo Corpo de Bombeiros. Como medida de emergência, ele foi colocado em uma lona e encaminhado à sede do Instituto Gremar, em Guarujá, onde passa por reabilitação. O golfinho não possuía nenhum ferimento e está em um tanque especial, onde permanecerá até ficar apto a retornar ao mar. A seguir, Pinacoteca em Santos já começa a entrar no clima de Natal e uma feira de quadrinhos que movimentou a região no final de semana. Nós voltamos já. A Pinacoteca Benedito Calixto em Santos já começa a entrar no clima do Natal. E a novidade esse ano é que todos podem ajudar a decorar o tradicional casarão. Você pode doar enfeites para serem pendurados nas guirlandas que serão confeccionadas ainda este mês e ficarão expostas na parte interna e também ao ar livre. A entrega dos adereços pode ser feita até a próxima terça-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde. A Pinacoteca fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, no Boqueirão. Uma feira de quadrinhos movimentou a região neste final de semana. Muitos fãs do estilo foram até o Teatro Municipal em Santos ver de perto os autores e curtir os lançamentos. Mas dentro do universo ficcional de aventuras e super-heróis, uma história real comoveu quem esteve no local. Personagem que ganhou uma nova história e outro companheiro. Aqui, o Batman se tornou a inspiração para crianças que passam por um momento difícil. Com ele, um carequinha bem animado, que vence o câncer a cada dia. Cristiano tem 36 anos e há 2 começou um trabalho social na área de oncologia de hospitais. A paixão que compartilhava com o pai pelos super-heróis se tornou exemplo para outras pessoas. Quando meu pai acabou adquirindo a doença, né, o câncer, ele entrou num estágio terminal e com depressão profunda. Minha esposa estava grávida de 5 meses e eu peguei a mão dele, coloquei na barriga dela e falei para ele assim, eu quero que a minha filha veja o senhor pescar. Meu pai é filho de pescador e automaticamente ele fechou os olhos e começou a se concentrar. O médico veio, pegou ele da sala e tirou ele da sala, né? E o médico retornou na sala e perguntou o que falaram para ele que ele estava motivado. Eu acabei analisando que até o médico acabou se motivando com a vontade de viver do meu pai. E aí eu fiz uma promessa que se desse tudo certo com meu pai, eu ia fazer um trabalho de Batman, visitando as crianças, mas não passando alegria, mas sim passando superação, né? A gente ficou muito contente de contar com ele no evento, porque acaba sendo fora até do que é história em quadrinhos, que é diversão, porque isso mostra o que isso tem de poder para afetar a vida das pessoas de uma forma positiva, né? Bons ensinamentos são passados para todas as crianças, que encantadas com o super-herói fora da TV e dos quadrinhos, aprendem direitinho. O que ele te falou ali? Tem que obedecer a mãe e o pai. Ele ficou totalmente feliz de ver o Batman, de ver outros personagens. É muito gratificante. Para mim é muito gratificante, sim, mas muito desafiador. Porque quando eu entro na sala e quando o hospital me chama, eu não sei como que está a criança, eu vejo os olhares dos pais como um desespero, como uma última linha de força, né? Então, para mim é muito difícil fazer. A exposição em homenagem ao grande Batman fez parte do evento Santos Comic Expo, que reuniu artistas de várias cidades do país para divulgarem a cultura das histórias em quadrinho. A gente percebe que está tendo um crescimento, está tendo mais autores vindo, o evento está crescendo, mais público, para a gente é bem legal isso. Eu aprendi a ler com gibi e aprendi a melhor entender o inglês com gibi também. Então, assim, a leitura é uma das melhores coisas que existem, porque abre sua cabeça para muita coisa e te dá melhores oportunidades profissionais. Você se diverte estudando, estuda se divertindo.
e é muito gostoso fazer, é muito gostoso ler. E assim, é muito legal estar num evento que incentiva a leitura, que nem a Santos Comic Expo. São diversos exemplares que resgatam os clássicos personagens ou exaltam novas paixões. Miniaturas, caracterizações, todos fazem parte deste universo, que leva de pai para filha os personagens ídolos de cada geração. Junta amigos, familiares, entendeu? Quanto mais gente, melhor até, inclusive. No mundo de hoje, a molecada só gosta de videogame, rede social, e quadrinho estava um pouco em baixa. Agora, como tem uma produção nova em voga, né? Nós estamos apresentando para o público esses quadrinistas de uma forma geral. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, pela audiência, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.